Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Hoje tem entrevista no Trabalho e Justiça. Nós vamos falar sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Você vai saber como essa condição pode afetar a relação de trabalho. Quer ficar por dentro dos dispositivos legais referentes ao assunto? Então siga conosco, porque o nosso programa já está no ar. O TDAH é um tipo de déficit de atenção com hiperatividade. Em alguns casos, pode provocar desatenção, impulsividade ou instabilidade emocional. Isso se reflete nas relações de trabalho, o que exige maior conscientização das empresas e da sociedade em geral. Sobre esse assunto, a repórter Larissa Batista conversou com a juíza substituta da 2ª Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, Paola Mello. Vamos ouvir. Nós vamos conversar agora com a juíza Paola Mello, que é substituta auxiliar da 2ª Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Obrigada pela participação aqui no Trabalho e Justiça. Eu que agradeço o convite, é uma grande honra responder as perguntas, espero contribuir com o programa. Juíza, primeiro, existe alguma segurança jurídica para o trabalhador, trabalhadora, que seja diagnosticado com TDAH? Não há atualmente uma lei que garanta especificamente o reconhecimento do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, atualmente, pela lei, não é assegurado especificamente ou tratamento com pessoa com deficiência ou algum tratamento específico. Contudo, há sim a possibilidade de aplicação do ordenamento jurídico como um todo, por suas bases principiológicas, e há um projeto de lei em tramitação que busca reconhecer a condição da pessoa que possui TDAH como pessoa com deficiência. E aí sim, de forma ampla e restrita, essa pessoa será destinatária de todos os direitos que são garantidos à pessoa com deficiência, previstos tanto na Constituição, na legislação, na própria convenção, que é destinada às pessoas com deficiência. Doutora, uma pessoa que já esteja trabalhando e receba o laudo de TDAH tem direito à aposentadoria ou algum benefício do INSS, por exemplo? Não automaticamente, porque o TDAH é um transtorno que possui, semelhante a outros transtornos, um amplo espectro. Então, vai depender do grau de limitação que o TDAH impõe à vida daquela pessoa. Se houver a comprovação de que, em função do TDAH, a pessoa possui uma incapacidade parcial ou total, temporária ou definitiva para o trabalho, sim, essa pessoa poderá ser afastada, seja um afastamento temporário ou mesmo uma aposentadoria por invalidez. Há o reconhecimento, em determinados casos, também do pagamento do BPC, que é o benefício de prestação continuada. É um benefício muito específico. É devido às pessoas idosas com mais de 65 anos e às pessoas com deficiência que se encontram em famílias de baixa renda. É um benefício específico. Em algumas circunstâncias, sim, a jurisprudência tem reconhecido o direito da pessoa com TDAH a esse benefício também. E no caso desse trabalhador ou trabalhadora ter filhos ou pais com alguma doença mental, existe algum benefício ou direito a que esse empregado possa recorrer? A Constituição e o ordenamento jurídico como um todo garantem o princípio da proteção integral, que se aplica tanto às crianças, às pessoas idosas e às pessoas com deficiência. No campo, especificamente do direito do trabalho, para o serviço público, há uma previsão legal, atualmente, na Lei 8.112 de 90, no seu artigo 98, parágrafo 3º, que garante a redução da jornada de trabalho do servidor, sem a respectiva redução de remuneração. Então, diminui-se a jornada, mas não há alteração na remuneração, caso haja filhos ou dependentes que sejam pessoas com deficiência. E nisso também se inclui as pessoas com transtorno de espectro autista. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou a questão no tema 1097. E nesse tema foi decidido que esse direito ao servidor público se estende também ao servidor público estadual e municipal. Então, atualmente no Brasil, tanto os servidores federais, estaduais e municipais,
possuem esse direito de redução da jornada para filhos ou dependentes, em caso de filhos ou dependentes que possuam, sejam pessoas com deficiência, e isso está estendido para os filhos que possuem transtorno do espectro autista. De alguma maneira, isso também pode ser estendido a filhos que possuem TDAH, a depender da circunstância, conforme a análise e laudos que serão analisados. No âmbito privado, não há na lei ainda uma previsão específica sobre a matéria. Há tratativas, jurisprudenciais, ou seja, algumas decisões judiciais que já enfrentaram o tema e, em circunstâncias específicas, podem reconhecer o direito à redução da jornada, mas é um direito que pode ser abordado também em normas coletivas, nas negociações entre os sindicatos patronais e de empregados, nas negociações entre sindicatos e empresas, há a possibilidade dessa previsão, ou mesmo um acordo do próprio trabalhador com o seu empregador para compensação de horários, caso o tratamento do seu filho que possui TDAH demande uma saída antecipada do trabalho ou que chegue um pouco mais tarde. Isso pode ser diretamente negociado entre as partes e tem sido validado pela jurisprudência, esse tipo de acordo com a necessidade da criança ou da pessoa com deficiência e, no caso, como nós estamos tratando, com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Todas essas doenças consideradas transtornos mentais são analisadas pela Justiça do Trabalho sob os mesmos critérios, juíza? Garantem, inclusive, os mesmos benefícios ou não? Depende ali realmente de cada caso, de cada processo analisado? Depende de cada caso. Nós podemos dividir essas doenças em 2 grandes grupos. O primeiro grupo, as doenças que são mentais, mas que possuem origem no trabalho. São doenças ocupacionais causadas, por vezes, por estresse ou por assédio moral. Infelizmente, temos nos deparado com alguns casos em que isso ocorre. E aí, naquele processo em que é feita essa alegação, é realizada uma perícia médica. O perito vai analisar a documentação médica, vai analisar todo o ritmo de trabalho, todas as alegações dos 2 lados, para verificar se, de fato, aquela doença pode ser enquadrada como uma doença ocupacional, com um nexo, a gente fala nexo causal com o trabalho, ou seja, que tenha relação com as atividades da pessoa na empresa. Caso se constate que a doença possui um fundo ocupacional, uma relação com o trabalho, há diversas garantias que são apresentadas ao trabalhador. A primeira é o direito à indenização por danos materiais, que vai cobrir despesas com o tratamento daquela doença, como também pode gerar até mesmo um pensionamento em caso de incapacidade para o trabalho que gere uma perda da capacidade ou parcial, total, temporária ou definitiva. É possível também o pagamento de uma indenização por danos morais, e aí para poder recompor o patrimônio psíquico daquele empregado em razão dos abalos que foram causados aos seus direitos de personalidade, à sua intimidade, à sua vida privada, à rigidez mental, em razão daquela doença que foi causada pelo trabalho. Também, se houver esse reconhecimento da doença mental com origem ocupacional, o trabalhador poderá ter direito a uma garantia provisória no emprego, que pode se estender até 1 ano após o afastamento médico ou diagnóstico pela perícia médica. Nas hipóteses em que não é possível mais, o trabalhador já foi desligado, há a possibilidade da sua reintegração ao trabalho, voltar a trabalhar, mas em algumas situações em que o próprio trabalhador ou o juiz constata, ou o perito constata que o retorno para aquelas atividades vai trazer mais prejuízo do que bem para o empregado terá direito a uma indenização correspondente a esse período da garantia provisória no emprego. Além disso, para os trabalhadores que ainda estão trabalhando, nós temos o direito à vedação da discriminação. Então, um trabalhador, pelo simples fato de sofrer uma doença mental, tem essa doença, origem ocupacional ou não, não pode ser dispensado de forma discriminatória em razão daquela doença. Tem que ser tratado, de fato, como uma pessoa que merece um tratamento médico adequado, se for o caso, um afastamento previdenciário, mas não pode ser dispensado do trabalho em razão dessa doença. E se houver essa dispensa, aí sim ele pode receber uma indenização. Para finalizar, no caso das doenças que são mentais, mas que não possuem origem no trabalho, nós vamos ter alguns desses direitos. Pode haver o pagamento de indenização por dano moral se aquela pessoa for discriminada no trabalho em razão do adoecimento mental.
como também, como eu mencionei, a reintegração ao trabalho ou o pagamento de indenização, se a pessoa for dispensada, for mandada embora do trabalho por causa da doença, também vai fazer jus a esse ressarcimento. Juíza Paula Mello, obrigada pela entrevista e até a próxima. Eu que agradeço. Eu fico por aqui, muito obrigado pela audiência. O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Renata Soares, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração da estagiária Sinara Lopes, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até a próxima. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.